Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui na Igreja Metodista Central em Colatina para mais uma escola dominical online. Pela graça do Senhor estamos aqui. E nessa manhã, tarde ou noite, dependendo daquilo que você está assistindo, o Senhor tem uma mensagem para você. Estamos aqui para aprender de Deus aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Primeiro, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós agradecemos por estarmos aqui nessa hora, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te louvamos, Senhor Deus, pela sua graça, pelo seu amor. Eu lhe peço, Senhor Deus, que tu possa estar nesse momento, em cada lar, ó Pai, em cada vida que está agora, Senhor Deus, nos ouvindo, nos vendo, que possa, Pai, estar acompanhando, Pai, cheio de temor e graça. Toca, Senhor Deus, com o seu Santo Espírito, para que possamos receber de Ti, Senhor Deus, a verdade. Porque sabemos, ó Pai, que a sua graça, que o seu amor é melhor que podemos ter em nossas vidas. Nós te pedimos isso, Senhor Deus, não porque merecemos, porque não somos nada, mas no nome santo do seu Filho Jesus, agora e eternamente. Amém, amém e amém. Irmãos, nesse dia, nós vamos começar uma série de estudos, em que o tema vai ser os 3 tempos da salvação. E o irmão poderia dizer, a nossa salvação tem tempos? Sim. Como tudo na nossa vida, há tempo para tudo. E a nossa salvação não muda. A nossa salvação também há momentos, há tempos, e em nossa salvação também, Deus colocou um projeto. Tudo detalhado, tudo perfeito, para que possamos entrar diante do Senhor, como Ele é, perfeito. Os 3 tempos da salvação. A palavra de Deus diz que o homem é formado de 3 partes: corpo, alma e espírito. Aí os irmãos possam perguntar, mas eu nunca ouvi falar isso. Mas a palavra de Deus diz que nós somos corpo, nós somos alma e somos espírito. Tem muita confusão entre alma e espírito. Alguns pensam, acham que alma e espírito é a mesma coisa, mas não são. Alma é muito diferente de espírito. Durante os estudos nós vamos ver isso aqui. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Deixasse tudo para agora que você está fazendo. E deixasse Deus atuar na sua vida. Que hoje é dia de conhecimento. Hoje é dia de aprendermos. E aprendermos daquele que tem o maior conhecimento, que é o Senhor nosso Deus. Amém? Corpo, alma e espírito. O que é o corpo? Nós sabemos que é o nosso corpo, né? É a nossa parte material, onde contém os nossos 5 sentidos, né? A nossa matéria, onde temos a audição, o paladar, o olfato, o tato, a visão. E aonde nós nos locomovemos. Alma. Aqui que começa a distinção. O que é a alma? É o conjunto dos nossos sentimentos, emoções, o nosso histórico de vida. É a nossa autoconsciência. E o que é o espírito? O espírito é a parte que temos, que nos traz a comunhão com Deus, onde nós podemos adorá-lo e onde nós podemos ouvi-lo, porque Deus é espírito. Hoje nós vamos estudar
o primeiro tempo da salvação, que é o nosso espírito regenerado. Por que o nosso espírito regenerado? Quando Deus criou o homem e colocou ela no jardim do Éden, o Senhor Deus deu 4 coisas para o homem fazer só. Para ele tomar conta do jardim, para ele cultivar o jardim, que ele podia comer de todos os frutos da árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento, e dar nome aos animais. O homem não tinha que fazer nada. Só aquilo que o Senhor Deus estava mandando ele fazer. Só ouvir a Deus. O homem era privilegiado. Tinha o poder de todos os animais. Conversava com o Senhor todo o final do dia. O homem tinha uma vida perfeita e plena. Mas Satanás, que não brinca de ser Satanás, veio para destruir aquilo que o homem tem de mais importante na sua vida, a comunhão com Deus. E ele conseguiu destruir. Ele fez com que o homem pecasse. E destituído da glória de Deus nós fomos. E o pecado entrou no mundo. E o nosso espírito morreu para o Senhor. Porque Deus é espírito. E quando o nosso espírito morre, nós não temos mais comunhão com o Senhor Deus. E Deus fez de todas as formas. A gente pode ver na sua santa palavra. Tudo Deus fez para poder, de novo, nós termos comunhão com Ele. Mas tudo o que Deus fez, o homem sempre atrapalhou. Sempre o homem colocava um empecilho. Desde os patriarcas até os profetas. Sempre o povo de Deus achava um empecilho para não obedecer ao Senhor. E tudo que Deus fez, sempre o homem atrapalhou. Tudo que Deus fazia, desde os profetas, desde os patriarcas até os profetas, o povo de Deus atrapalhava aquilo que Deus mais queria fazer, que era ter comunhão com o seu povo. E só existia uma coisa, então, que Deus podia fazer. Porque a palavra de Deus é fácil. A palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. E só existia um meio para que nós possamos voltar a ter comunhão com o Senhor. Que o seu próprio Filho viesse ao mundo e morresse. Fizesse o sacrifício único para que poder, através daquele sacrifício, nós possamos ter de novo comunhão com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta a você, meu querido irmão. Você sabe verdadeiramente qual foi o preço que Jesus pagou por nós? A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. A palavra do Senhor diz que Deus amou demais esse mundo e ama demais esse mundo e entregou o seu Filho. Mas você já parou para pensar qual foi o preço que Jesus pagou realmente? O que ele teve de entregar de mais precioso que ele tinha por nós? E outra pergunta que eu gostaria de fazer para você. Não se choque com essa pergunta, tá? Eu também já me fiz essa pergunta. De vez em quando eu também, quando estou na minha fraqueza, eu me faço essa pergunta. Você tem certeza da sua salvação? O plano de Deus é para que nós possamos ter certeza da nossa salvação. Se nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, aí que também tem um pequeno parênteses, não é só Salvador e Senhor das nossas vidas,
nós temos que ter certeza na nossa salvação. Você conseguiu responder aquela pergunta que eu te fiz há poucos instantes? O que foi que Jesus Cristo entregou de mais precioso para que nós pudéssemos ter a certeza da nossa salvação? Lembramos que o nosso espírito foi regenerado pela morte de Cristo. E através da morte do Senhor, nós podemos ter livre-arbítrio com Deus. Você já pensou nisso? Qual foi o real preço pago por Jesus? Você está com a sua Bíblia aí? Pega a sua Bíblia. Nós vamos abrir ela para que possamos esmiuçar isso. Para que possamos ver e ter a revelação de Deus, daquilo que o Senhor pagou com maior, que Jesus pagou com o maior preço ali na cruz. Pega a sua Bíblia. Pode pegar a sua Bíblia. Quando você pegar ela, você pode abrir ela ali em Mateus 26, 39. Um versículo só. Um versículo que fala aquilo que Jesus teve de mais precioso para entregar. Foi sua vida? Sim. Além da sua vida, Deus teve que abrir mão de outra coisa. Jesus teve que abrir mão de outra coisa mais preciosa por mim e por você. Você já abriu sua Bíblia? Amém? E a palavra do Senhor diz: e na noite da sua traição, Jesus orou ao Pai dizendo: meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Há muitas interpretações sobre esse texto. Muitas. Você já ouviu esse texto, já ouviu pregação sobre esse texto, você já leu esse texto. Hoje você vai ter a palavra revelada do Senhor para você sobre esse texto. Você crê nisso? Porque eu creio. Você já pode ter lido esse texto muitas vezes, mas de hoje em diante, quando você lê esse texto, a palavra do Senhor vai ser revelada na sua vida, como você nunca teve antes. Eu creio isso, meu irmão. Eu creio isso. Então, voltando ao nosso texto. Jesus tinha acabado de ter a comunhão com os seus discípulos. Ele foi orar. Ele sabia que a sua situação estava ficando difícil. Ele sabia que a sua hora estava chegando. Ele já havia falado para os discípulos que aquela hora estava chegando. E foi uma hora muito difícil para Jesus. Jesus estava com medo. Jesus estava temeroso. A palavra diz aqui que a sua angústia era tanto que ele suava sangue. Mas eu vou falar uma coisa para você. Muitos pensam que Jesus estava com medo de morrer. Muitos pensam que Jesus estava com medo da cruz. Ele era homem. Naquela hora ali, daquela ansiedade que ele estava, daquele medo, ele era homem. Mas eu vou falar uma coisa para você. Jesus não estava com medo da cruz. Jesus não estava com medo dos açoites. Jesus não estava com medo da dor. Jesus não estava com medo dos xingamentos. Jesus não estava com medo do inferno. Jesus não estava com medo da morte. O que a palavra do Senhor nos fala aqui, esse cálice que Jesus fala, ora ao Pai, ele estava orando ao Pai, então ele estava falando direto ao Pai. Se fosse possível que tirasse dele, mas como não era possível que fosse feita a vontade de Deus, sabe qual era o grande medo de Jesus? Porque ele sabia que na hora ali da crucificação,
na hora que ele estivesse ali na cruz, todo o pecado do mundo estaria sobre ele. Todo o meu e o seu pecado, o pecado que nós fizemos, o pecado que nós vamos fazer, estaria sobre ele. E a palavra de Deus diz que Deus abomina o pecado. A palavra do Senhor diz que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Jesus é santo. A palavra do Senhor diz que Ele foi o único justo nessa terra e nunca pecou. Mas todo nosso pecado estaria sobre Ele ali. E naquele momento que todo pecado estivesse sobre Ele, a única coisa que Jesus temia ia acontecer. O Pai ia abandonar Ele. Jesus não temia a morte. Jesus não temia nada. Só temia que o abandono de Deus. Quando ele estava na cruz, ele não pediu, Senhor, ele não falou para Deus, Pai, está doendo. Pai, me tira dessa cruz. Pai, eu não quero sofrer. Ele clamou, Senhor meu Deus, por que o Senhor me abandonaste? Jesus pagou um preço muito grande ali, meu irmão. Ele saiu da sua glória. E o Pai, naquela hora, virou as costas para ele. O Senhor se sentiu só. Por isso, nosso espírito estava vivificado com o sacrifício que Jesus fez na cruz. Mas, irmão, muitas vezes nós não tomamos posse disso. Nós não vemos com os olhos da fé. Não reconhecemos aquilo que Jesus fez por nós. Não contemplamos esse tempo de salvação. Não contemplamos aquilo que Jesus fez por nós. Somos salvos pelo sangue de Jesus. Somos salvos pelo que Ele fez na cruz. Isso não é história, isso é promessa de Deus para a minha e para a sua vida. Tome posse disso, meu irmão. Tome posse dessa herança. Tome posse daquilo que Deus tem para você na sua vida. Jesus já morreu. Seu espírito já foi recriado, já foi vivificado pelo sangue do Cordeiro. O tempo de salvação é hoje. O primeiro tempo da salvação é agora. Você tem que tomar posse disso. E para você tomar posse disso, você tem que deixar o Espírito de Deus falar ao seu espírito. São tempos difíceis, tempos de luta, de tristeza, de choro. Há um ano atrás, ninguém pensaria que o mundo estaria agora. Há um ano atrás, você nunca ia pensar que nós estaríamos passando por isso agora. Hoje é tempo de salvação. Tempo de deixar Deus falar conosco. Eu não sei o que você está passando agora. Eu não sei qual o conflito que você está passando. Mas hoje é dia de tomar posse do primeiro tempo da sua salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo. Mude seu comportamento. Deixe Deus falar com você. Como está a sua vida com Deus? Você tem orado mais? Você tem tido mais comunhão com o Senhor? O seu espírito está recriado para ter comunhão com Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Muitos crentes estão esquecendo da comunhão. Pensam que comunhão é só na igreja. Nossa comunhão diária com o Senhor. O primeiro tempo da salvação é hoje. Tempo de exercermos o nosso espírito recriado. Recriado pelo sangue de Jesus. Você tem orado mais? Você tem lido a Bíblia mais? Deixa eu fazer outra pergunta para você, meu irmão.
Você tem lido a Bíblia? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você estiver lendo a Bíblia, você está errado. Não escandalize com isso, não. Se você está só lendo a Bíblia, meu irmão, você está cometendo um erro. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus não é para ser lida. A palavra do Senhor é para ser estudada. Porque nós, quando estudamos a palavra do Senhor, ela é revelada ao nosso coração. Quando o homem caiu, quando a serpente fez o homem cair lá no jardim do Éden, o pecado do homem não foi só comer o fruto. O pecado do homem foi a desobediência. E a desobediência à palavra de Deus revelada. Por isso que nós temos que ter a interpretação da palavra, a revelação da palavra. Já está na hora da igreja de Cristo ter a revelação da palavra e não só saber a palavra. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia do primeiro tempo da salvação, de você tomar posse disso. Jesus, por um breve momento, perdeu a comunhão com o Pai, por mim e por você, por causa do meu pecado e por causa do seu pecado. Tome posse disso, meu irmão. Tome posse disso. Veja como está a sua vida com o Senhor. Não deixe que Satanás coloque dúvida na sua cabeça. Se você tem Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, você tem o Espírito de Deus dentro de você. A palavra do Senhor fala que Deus mandou um pedaço dele para dentro de nós. O Espírito Santo de Deus mora dentro de nós. Vamos dar a voz ao Espírito de Deus? A maioria de nós, muitas vezes, dá ouvido a muitas coisas. Ao que era ontem, o que vai ser amanhã. Vocês já notaram, meu irmão, o que era tabu antigamente, hoje é moda? Os homens estão perdidos em seus pensamentos, conceitos. Os homens estão perdidos naquilo que eles acham que são certo. Dão muito a voz à razão da alma. Aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, tem que dar ouvido ao Espírito de Deus. Porque esse nosso espírito agora está recriado pelo sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Amém? Que Deus possa abençoar essa palavra. Na semana que vem nós vamos ter mais um novo capítulo aqui. Semana que vem vamos falar da nossa alma. A nossa alma tem que ser regenerada. E essa regeneração nada mais é que a nossa santificação. Através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. E sabemos, ó Senhor Deus, que o seu amor por nós é muito grande. E eu lhe peço, Pai, em nome do seu Filho Jesus, que possamos tomar posse dessa verdade, Pai. Que nosso espírito está regenerado diante de Ti, através do sacrifício do seu Filho, através do sacrifício de Jesus, no qual, Senhor Deus, a cruz ainda está manchada com aquele sangue carmim, aquele sangue carmesim. Ó Pai, que possamos tomar posse disso, para que possamos ouvir cada vez mais a sua voz, o seu Espírito, Pai, falando em nosso espírito. Abençoe, Senhor Deus, cada um que está ouvindo essa palavra. Abençoe cada lar, Senhor Deus, que essa bênção seja estendida a cada lar, porque sua palavra, Senhor, diz
Se nós crermos em Jesus Cristo, nós seremos salvos. E toda a nossa casa. Isso é promessa sua, Senhor, que saiu da boca de um grande servo teu. Nós te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Possa abençoar o restante do seu dia, da sua noite, da sua tarde. E não se esqueça, meu irmão. Tome posse da palavra. Tome posse daquilo que Deus tem para você. E nunca mais você vai ler a Bíblia da mesma forma que você lê. Porque a palavra do Senhor de hoje em dia vai ser revelada para você. Em nome de Jesus. Amém.